Bom, mais uma informação importante é que na próxima segunda-feira nós temos a volta aí do Congresso Nacional, que está em férias não, desculpa, está em recesso parlamentar. E provavelmente na quarta-feira a gente já tem alguma decisão a respeito da denúncia feita pelo Procurador-Geral da República contra o presidente Michel Temer, se ela anda ou não no Congresso, perdão, na Câmara, se ela é aceita ou não. A impressão que a gente está tendo é o seguinte, que está havendo uma série de generosidades por parte do presidente, especialmente nas chamadas emendas parlamentares, para que os deputados fiquem do lado dele e digam não à investigação. O professor de opinião pública, Luiz Alberto Farias, gentilmente aqui conosco. Luiz Alberto, boa noite, obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal, Luiz. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Bom, Luiz, as pessoas estão acompanhando isso ou não estão acompanhando só pelas redes sociais? Que avaliação você faz? Eu diria que boa parte, o cidadão médio não está acompanhando isso. Não está acompanhando? Eu acho que não, tem uma noção geral de que há uma denúncia contra o presidente, mas a denúncia fica muito mais no folclore do que efetivamente nos passos que estão sendo dados. Num período relativamente curto, de cerca de 30 dias, todo o processo pode ser resolvido. Afinal de contas, a denúncia foi oferecida em 26 de junho e agora, no próximo dia 2 de agosto, talvez a Câmara possa deliberar sobre isso. Como eu disse, talvez. A data está marcada, mas ela não é absolutamente imovível. Bom, o fato vai ser mostrado, a gente vai mostrar aqui pela televisão, outras empresas vão mostrar, vai ser pelo YouTube, enfim. Os parlamentares temem isso ou não temem, dizendo, bom, está longe ainda da eleição, até lá o pessoal já esqueceu se eu votei contra ou a favor, isso aqui não vai influenciar no voto pessoal. Eu acredito que os parlamentares, de alguma maneira, pensem nisso, no custo simbólico que isso possa ter para eles, né? Ou seja, pode virar um passivo político futuro, mas, de modo geral, nos últimos tempos há tantas notícias negativas que talvez, nesse momento, eles avaliem questões mais imediatas, como, por exemplo, as diversas benesses que o presidente Temer está fazendo, né? Está liberando, como você disse na abertura do jornal, não apenas em relação ao carnaval, mas tantas outras ações que ele tem feito, que de alguma maneira favorecem a posição imediata de muitos deputados. Inclusive, uma coisa que eles têm feito é se preocupar até mesmo com o baixo clero. Aqueles deputados que não são tão reconhecidos, não são tão importantes nas diversas bases, mas que de alguma maneira podem fazer diferença para não ter os 2/3 contra ele. Entendo. Bom, esse pessoal, então, que recebeu algumas das emendas parlamentares, vão agradar suas bases. Conseguiu uma praça, uma pinguela, alguma coisa que veio do governo federal. Mas a população olha mais para isso do que o voto dele contra ou a favor da investigação do presidente. Olha, digamos que nesse período que nós temos até as próximas eleições, muita água vai passar embaixo das pontes e dessas pinguelas construídas. E isso talvez faça muita diferença para as pessoas. Então, essa obra que o futuro candidato, atual deputado, possa apresentar como um diferencial, como um ganho dele, certamente vai ser um ganho político. E talvez isso possa, de alguma maneira, contrabalançar. Porque há muita notícia ruim. O próprio presidente Temer tem conseguido notícias ruins contra ele próprio. Ou seja, a popularidade dele de pior foi para pior ainda. Pior ele ainda. Conseguiu. Aliás, saiu hoje alguma coisa do Instituto Y que ainda caiu um ponto. A popularidade Eu não achei que ninguém podia cair mais, ele caiu mais um ponto. Pois é, ele está à beira do abismo e dá um passo à frente. Isso é uma coisa preocupante. Mas, de alguma maneira, se por um lado ele é muito ruim em relação à opinião pública, afinal de contas, aumento de impostos de combustíveis, mesmo que tenham sido travados, a imagem é de que ele tenha proposto o aumento dos combustíveis. A reforma trabalhista, que é alguma coisa absolutamente impopular, e é a principal bandeira dele, por outro lado, nos bastidores, ele tem uma habilidade política como poucos. Sem dúvida. Sempre foi muito habilidoso e continua sendo. Afinal de contas, dos 4 bilhões, mais ou menos, que foram liberados este semestre, 2 bilhões foram liberados somente em julho para as emendas parlamentares. Essa é uma soma gigantesca. Você apresentou também a questão do carnaval. Defesa do patrimônio histórico ou interesse político? Bom, acho que a gente sabe a resposta, né? E o presidente Temer também sabe. Defesa do patrimônio político. Né? Então, a gente pode fazer uma mistura. Além disso, ele tem liberado várias nomeações que estavam paralisadas. Isso também favorece aos deputados, porque, afinal de contas, isso agrada aqueles que vão ser os multiplicadores deles nas suas bases eleitorais. É verdade. Bom, nessa evolução, então, dessa conjuntura, dá para a gente arriscar que ele vai escapar dessa? Olha, se eu fosse fazer uma loteria agora... Fazer uma loteria, fazer um bolão.
Se eu fosse fazer um bolão agora, eu ia colocar as minhas fichas nele. Por quê? Porque ele tem habilidade, a base de gestão dele, o próprio Embaçaí, que é o secretário de governo, o ministro secretário de governo, está afastado, está em licença, está em Mendoza, na Argentina. Puxa vida, eu até tenho um pouco de inveja dele. Belos vinhos, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Mas para a recuperação da saúde é ótimo. Sem dúvida, não tem dúvida. E a boa parte dos seus, o Aguinaldo Ribeiro, várias pessoas importantes da sua gestão, das suas lideranças, estão em férias, vão voltar ou no final de semana ou no próprio dia 1º de agosto. Isso ou dá uma preocupação que eles tenham abandonado o presidente Temer. Mas ele está trabalhando sistematicamente. Exatamente. Ele está direto conversando com os deputados. Os seus sublíderes estão trabalhando, Beto Mansur e alguns outros, mas principalmente ele próprio tem feito telefonemas. Imagina o que é você, deputado, principalmente se você for um deputado que não tenha tanta expressividade, receber um telefonema diretamente do presidente para ele se justificar. E ele sabe fazer isso muito bem. Claro. Afinal de contas, ele tem trabalhado com uma técnica que é a agenda positiva. Ele tem fortalecido o sorriso e as notícias favoráveis. Talvez isso não funcione sempre, mas a falta de habilidade que a presidente anterior tinha do ponto de vista político... Sobra para ele. Sobra. Ainda que o Procurador-Geral da República apresente uma nova denúncia, como parece que vem vindo aí pela frente? Parece que sim, e parece que tem 3 pontos. Ele dizia no primeiro momento que iria oferecer ainda 2 denúncias. Exato. Nesse curto espaço de tempo, afinal de contas, o mandato dele vai até 17 de setembro, né? É bem pouco tempo, mas parece que ele vai compilar 3 denúncias, corrupção passiva, obstrução de justiça e mais uma informação, justamente numa denúncia mais reforçada, mais vigorosa contra o presidente. Mas me parece que o próprio presidente tenha conseguido escapar no TSE, na denúncia que havia em relação à chapa Dilma Temer, ele já conseguiu, inclusive um dos seus opositores no TSE foi limado da possibilidade de virar o próximo PGR, o próximo Procurador-Geral da República, né? Então, ele tem uma habilidade política inquestionável. Então, por conta dessa habilidade, se eu fosse aqui palpitar, eu diria que eu imagino que ele vá passar incólume por mais essa, que não são poucas. Então, o pouco de governo, ele já teve muitos problemas, muitos tropeços, vários ministros envolvidos com escândalos, várias denúncias contra ele, uma denúncia formal. Então, eu penso que ele vai se safar. E o pedido de impeachment contra o presidente Temer, feito pela Ordem dos Advogados do Brasil? A gente vai conversar com o presidente da Ordem de São Paulo, que está aqui conosco, mas da Ordem Federal. Onde está o tal pedido? Bom, se é que é possível localizá-lo. Eu acho que deve estar no meio das diversas papeladas, das diversas denúncias. Mas, mais uma vez, o Temer realmente tem uma habilidade, né? Então, mas isso deve estar na mão do presidente da Câmara, não é isso? Provavelmente. Mas ele que recebe. Que é um aliado dele. Que é um aliado dele. É um aliado dele. E talvez nós precisemos fazer mais alarde em relação a isso para ver se a opinião pública consegue forçar para que isso venha à discussão. Afinal de contas, o Rodrigo Maia, ele tem um poder que não é razoável, né? De sentar-se sobre um pedido como esse. Que foi o que o Eduardo Cunha fez em relação ao período de impeachment da Dilma, lembra ou não? Sim. Ele ficou sentado até saber se ia ter negócio ou não. Quando não tinha mais negociação, ele resolveu, então, liberar. Isso também é utilizado como uma estratégia dos próprios líderes, né? Ou seja, o Eduardo Cunha, num determinado momento, negociou até a sua própria cabeça, até quando pôde, e talvez o Rodrigo Maia também esteja esperando o momento certo de talvez ele próprio se opor em relação ao Temer, porque afinal de contas o DEM continua dentro do barco, continua apoiando o Temer, não sabemos até quando, mas ele provavelmente vai segurar isso tanto quanto possa, o que é uma coisa absurda, né? Inaceitável. Até você conversando com o Marcos agora há pouco, quer dizer, eu acho que a sociedade brasileira tem que receber um sim ou não. Não pode não receber nem sim nem não. Você sabeu? Olha, não aceito porque não procede. Ou aceito porque procede. O que não pode é essas coisas não serem ditas. Então você fica feito palhaço. É inaceitável você não ter um prazo mínimo para que as coisas aconteçam, né? Então, eu vou julgar de acordo com o tempo que me couber. O prazo do interesse deles, né? Exatamente, o prazo do meu interesse. E nem sempre coincide com o da população. O problema é que os interesses têm sido feitos, inclusive, eu abro até aqui uma aspas rápida, para dizer que o próprio interesse do judiciário também está sendo trabalhado. Afinal de contas, foi aprovado 16,7% de aumento para os procuradores, o que é um valor bastante significativo, e um aumento na verba para a Lava Jato de 1,6 milhão. Ou seja, do outro lado, tanto o Janot como a Dodge, a nova procuradora, a futura procuradora-geral da República, também estão trabalhando em relação à opinião pública. Ou seja, todo mundo está querendo amealhar uma simpatia e, nesse momento, o Rodrigo Maia está se fazendo de morto, na verdade, né? Isso. Obrigado pela gentileza. Prazer, Ódio. Muito obrigado. Bom,
Então, isso aí com a participação do nosso convidado. Esperamos que você faça uma análise crítica de tudo aquilo que foi dito aqui e forme sua própria opinião, né? Não se deixe levar pela nossa opinião, pelos entrevistados.